boa noite. Sejam todos bem-vindos à página do Centro Espírita Nosso Lar, de Teresina, Piauí. Noite de terça-feira. Habitualmente, o Centro Espírita Nosso Lar realiza essa atividade aqui pela página do Instagram, com uma palestra pública. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre loucura, obsessão e suicídio. A gente está aguardando uns minutinhos para dar o horário para a gente iniciar a nossa atividade da noite de hoje. Então, as pessoas que vão entrando, Sueli, o Rogério, Rejane, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite de trabalho, essa noite em que nós vamos refletir um pouquinho sobre como o Espiritismo pode nos ajudar a compreender esse tema e como nós podemos nos comportar diante dessa temática, dessa questão da obsessão, da loucura e do suicídio. Nós vamos fazer uma leitura breve aqui de uma página do Vinha de Luz, Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel, do capítulo 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho digno, trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam, no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A paz dos vingativos é a destruição dos adversários. A paz dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A paz dos comilões é o repasto opulento no estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. Gostaria de convidar a todos e a todas que se sintonizem com a espiritualidade superior para nós fazermos a nossa prece, para iniciarmos a nossa atividade, nossa exposição da noite de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos ligados a Ti pelo pensamento, embora distante fisicamente, mas nossos corações e as nossas mentes estão em Teu redor, sedentos da Tua luz, sedentos do Teu amor. Favorece com que os benfeitores espirituais possam chegar até a cada um de nós, nossos familiares,
nossos entes queridos, para recebermos aquilo que necessitamos para darmos seguimento à nossa jornada. Que essa exposição da noite de hoje possa ecoar mundos afora, orientando e esclarecendo a respeito da obsessão, da loucura, do suicídio, mas, sobretudo, que auxilie aqueles que precisam da informação que o Espiritismo pode trazer para que se libertem desses processos obsessivos, que possa curar as enfermidades da alma, que muitas das vezes chega ao ponto de causar loucura, prevenindo a ocorrência de suicídios. Obrigado, Jesus, por estar conosco mais uma vez na noite de hoje. Nós te pedimos tua bênção, a permissão e a proteção para a realização dessa atividade de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, para os amigos que entraram depois, nós vamos falar hoje sobre a loucura, a obsessão e o suicídio. E esse é o tema que, inclusive, nós estivemos na última oportunidade aqui pelo Centro Espírita Nosso Lar, falando sobre ele, e gerou muitas questões. As pessoas fizeram algumas intervenções, fizeram algumas perguntas ao vivo, e isso é bom e interessante. Se você que estiver assistindo tiver alguma colocação, tiver alguma pergunta para fazer, você pode usar o chat, que a gente vai tentar abordar essa questão que você traz. E é muito importante trabalharmos isso sob a perspectiva do Espiritismo, porque a loucura e o suicídio são questões que intrigam muito as pessoas, porque normalmente há um véu sobre esse assunto do desconhecimento que causa inquietação na maioria das pessoas. O que faz uma pessoa cair no estado de loucura? Quais as razões que aquela pessoa possuiu ou possui para entregar-se a um estado dito anormal? E o que leva as pessoas a cometerem o suicídio? É falta de Deus? É falta de fé? Por que que esse tema ele é trazido a ênfase no Espiritismo? Qual a correlação entre eles e o que o Espiritismo pode contribuir para esclarecer sobre esse assunto? E é fantástica a contribuição do Espiritismo, porque traz a informação que clareia, que norteia, que dá diretrizes, nos faz entender o fenômeno e é muito eficiente para a profilaxia dessa dificuldade da loucura e do suicídio. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu estou com sintomas gripais bem fortes, minha respiração está assim até ofegante, uma certa dificuldade por conta do mal-estar, do cansaço, desse estado gripal, mas vamos dar seguimento aqui à nossa atividade. Bem, antes de tudo é preciso nós sedimentarmos aqueles que não são espíritas, sedimentarmos o conhecimento de que, embora as pessoas não consigam ver, sentir, perceber, a grande maioria delas, o mundo espiritual é um fato inconteste. A existência de espíritos, a existência de seres imateriais, ela é uma verdade que para nós espíritas é inconteste. E o Espiritismo nos ensina e demonstra que há possibilidade desses seres espirituais, desses seres desprovidos de um corpo material, interagir conosco, que estamos no plano material. Essa informação ela é fundamental para o entendimento sob a ótica espírita
do fenômeno obsessão, que pode gerar uma loucura e que pode desencadear um processo de autoextermínio. Então é preciso levar em consideração isso. Se você não crê na intervenção do mundo espiritual no mundo corpóreo, fica mais difícil de você compreender sobre a ótica espírita o fenômeno da loucura, a obsessão e o suicídio. Partindo desse pressuposto, né, que para nós espíritas é uma verdade, o mundo espiritual ele coabita com o nosso mundo corpóreo. Nesse dado instante em que eu estou aqui na minha casa e vocês estão nas suas casas ou em qualquer outro lugar, existem espíritos coexistindo, habitando ou estando no mesmo ambiente que vocês, porém numa esfera, numa dimensão diferente da vida, numa dimensão que não é percebida por nós com o nosso equipamento físico, mas que ele existe. E que em dados instantes é possível acontecer essa interação através de uma ferramenta natural da criatura humana chamada mediunidade por nós espíritas. Então, quem tem a possibilidade de interação com o plano espiritual, de um grau maior ou menor que os outros, mas essa ocorrência se dando de uma forma conhecida, ou prevista, ou consciente, nós chamamos de médiums, pessoas que conseguem perceber essa interação de espíritos consigo ou com o ambiente. Mas a grande maioria não são médiums, né? Não tem essa noção dessa interação do mundo espiritual com o nosso mundo corpóreo, com a gente. Mas essa interação ela acontece com todos, indistintamente, só que uns percebem mais, outros menos, outros nem percebem. Mas os espíritos interagem conosco. Kardec fez esse questionamento lá em O Livro dos Espíritos, e a resposta dos espíritos é de que os espíritos influem bem mais no nosso mundo material do que nós pensamos. E essa interação, ela se dá comumente no plano das ideias. Há uma sintonia entre pensamentos que faz com que nós nos conectemos com outras mentes. Essa lei da sintonia ela é muito prática de ser percebida no nosso plano material, quando, por exemplo, nós vamos a uma partida de futebol, uma partida de um esporte em que há equipes se enfrentando. E quando você está ali no meio daquela torcida, você é contagiado pela sintonia das outras pessoas e você entra naquele clima. Então, um exemplo prático dessa sintonia no plano material é esse. Mas no plano espiritual, nós temos a possibilidade de nos sintonizar com outras mentes que estão pensando de forma parecida que a gente, que estão num estado emocional similar ao nosso. Mesmo que estejamos em planos diferentes, mas o estado emocional da alma, ele é o mesmo. Se eu estou nervoso, ansioso, se eu estou triste, feliz, alegre, se eu estou desanimado, essas mesmas emoções elas podem ser sentidas por quem está desencarnado. E é possível que nós nos sintonizemos com outras criaturas, mesmo que desprovidas de um corpo carnal, sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo. Essas vibrações que são emanadas no plano espiritual, elas são percebidas às vezes a uma distância bem grande. E por essa lei universal, lei da sintonia, nós vamos nos ligando, nos conectando com pessoas que estão com o mesmo pensamento ou com as mesmas emoções. E quando se dá
essa conexão entre espírito desencarnado conosco, que somos espíritos encarnados, essa ligação faz com que esses espíritos passem a estar conosco, ou pelo menos na nossa psicosfera, ali no nosso raio de ação. Acontece que essa ligação ela pode se dar por conta de traumas do passado. Ela pode se dar por conta de necessidade que existe de reajustarmos alguma falta do passado. Quando nós estamos adoecidos mentalmente, quando a gente está encolerizado por conta de um comportamento de um familiar, de algum colega de trabalho, e que a gente fica constantemente remoendo aquela história e pensando naquele acontecimento, alimentando aquela raiva, nós adotamos um padrão mental, tá? E que esse padrão mental, quando nós alimentamos essa raiva, esse sentimento, ele pode se estabelecer de uma forma mais perene na vida de uma criatura, gerando uma cristalização. A pessoa fica fixada naquele pensamento. E o exemplo mais prático disso é quando alguém alimenta um sentimento de vingança depois de ter sido ofendido, de ter sido ferido. A raiva, o desejo de se vingar, ele permanece cristalizado na vida de uma pessoa por vidas e vidas. E há espíritos desencarnados alimentando essa ideia de vingança que adoecem, gerando um quadro de obsessão. O pensamento dele é fixo naquela vingança que ele quer praticar, naquele desejo de fazer um mal àquele seu algoz de vidas passadas, e que ele encontra encarnado, vê o seu algoz e quer se arvorar no desejo de fazer justiça, de fazer cumprir esse seu desejo de vingança. Então ele passa a perseguir o seu algoz, tornando-o agora uma vítima, para tentar de alguma forma concretizar o seu desejo de vingança. Quando essa perseguição se estabelece, quando essa ligação se estabelece, nós temos aí instalado uma obsessão. É bom nós esclarecermos que esse processo de obsessão, ele não se dá somente de um desencarnado para conosco, mas ele também pode ocorrer entre encarnados. Eu, encarnado, posso estar obcecado no desejo de vingança perante um outro encarnado, mas também pode se dar de encarnado para desencarnado. Na codificação você vai ter a explicação maior sobre isso. Mas eu digo isso para esclarecer que esse é um processo de mente a mente, independente do estado momentâneo que a criatura se encontre, encarnado ou não. Porque para a mente não há barreiras. E instalada essa obsessão, o perseguidor passa então a buscar meios de concretizar o seu intento. E como ele normalmente está desprovido de um corpo material, ele age no psiquismo do seu obsidiado. Ele vai insuflando ideias, vai sugerindo pensamentos, iniciando de uma forma sutil e depois vai se intensificando, para que ele, de alguma sorte, de alguma forma, ele consiga desestabilizar a sua vítima,
desestruturar, fazer com que ela saia do seu estado de equilíbrio para ela se tornar mais frágil e que ele possa então aumentar o seu poder, o seu domínio sobre essa pessoa. Ele vai sugerindo ideias negativas para a pessoa, vai sugerindo ações. Sabe quando você às vezes está quieto e do nada vem um pensamento de você fazer alguma coisa errada, de você fazer alguma coisa equivocada, fazer algo que você não sabe que não dá certo fazer, sabe que não é o adequado, mas vem aquele pensamento. Sabe quando você está de dieta e vem aquela coisa, só um não faz mal. Isso pode ser a atuação de um espírito, de um obsessor, que está ali insuflando ali uma ideia para tentar lhe colocar numa situação embaraçosa, tentar lhe tirar do equilíbrio para que ele possa ir mais além do seu plano de fazer o mal. E ele vai sugerindo essas ideias, e acontece que muitas vezes nós vamos assimilando essas ideias. Quando nós vacilamos na recomendação de Jesus do orar e vigiar, nós vamos assimilando essas ideias. Só um não faz mal. Ninguém vai ver. Eu também posso. Se fulano pode, eu também posso. E a gente vai aderindo essas ideias, vai assimilando e vai cedendo às sugestões que nos são trazidas. E isso faz com que muitas vezes nós caiamos em tentações e nos coloquemos em situações desconfortáveis perante a vida, assumindo atitudes, comportamentos, condutas, até mesmo pensamentos que nós sabemos ser inapropriados, mas não conseguimos mais ter o autocontrole de barrar esses sentimentos. Então a gente pode estar sendo obsidiados por espíritos que nos perseguem, ou mesmo espíritos que não têm uma ligação conosco, mas encontram em nós uma vítima fragilizada para que ele possa satisfazer os seus interesses, satisfazer as suas vontades. E quando nós nos distanciamos de Deus, nos distanciamos de Jesus, nos distanciamos da oração, da vigilância, essas ideias que vão sendo sugeridas por esses espíritos obsessores vão se tornando mais fortes, intensas, ao ponto de esses espíritos conseguirem dominar as nossas ações, mesmo que não dominem os nossos corpos, mas pela sugestão de ideias, eles vão conseguindo dominar e dirigir as nossas ações. Os espíritos nos ensinam que nós temos uma gradação de níveis de obsessão. Nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação e nós temos a subjugação. Então, nessa gradação, na obsessão simples, são essas ideias simples que nós vamos aceitando no nosso dia a dia, fazendo-nos cometer deslizes, alguns equívocos, mas que ainda você consegue ter ali um certo grau de controle sobre essas sugestões. Você ainda consegue dizer não, você ainda consegue frear alguma dessas sugestões, mas a outra você cede. Nós temos a fascinação quando o espírito ele lhe encanta com uma realidade falseada que você admite como a verdade, e então esse espírito começa a lhe sugerir ideias que você as absorve como sendo as ideias corretas, porém elas são ideias camufladas que você não consegue perceber e você cai no joguete desse espírito. Mas há um nível mais intenso de subjugação, quando o espírito
consegue dominar as ações do subjugado, do obsidiado. É ele quem dirige, é ele quem comanda, é ele que dá as coordenadas para a vida do obsidiado. E é nesse estágio que muitas vezes nós podemos contemplar, nós podemos compreender a loucura. Quando você vê aquela criatura que está na rua, totalmente desconectada com a realidade, vivendo ali no seu mundo, conversando sozinha, entre aspas, fazendo coisas esdrúxulas que a gente não consegue compreender, talvez ali estejamos diante de um quadro de subjugação, de uma criatura que esteja sendo dominada pelos impulsos, pelas ações mandamentais de um espírito. E digo que nós podemos estar diante de um quadro desse, porque nós não podemos esquecer que as doenças mentais também podem ser decorrentes de uma origem biológica, né? Ou as doenças mentais catalogadas pela medicina lá no CID, elas podem ter uma conjugação de fatores de ordem material biológica com fatores espirituais, né? Mas a loucura, em grande parte, há uma interferência espiritual naquele quadro, né? Mesmo que seja decorrente de uma predisposição genética, né? A gente sabe que acontece de malformações congênitas do organismo cerebral, pode gerar doenças mentais, mas o espírito obsessor, aproveitando-se da fragilidade orgânica, que não tem o aparato neuronal desenvolvido da forma adequada, aproveitando dessa fragilidade, ele aproveita essa porta aberta, essa janela, para iniciar o seu processo obsessivo, chegando até o ponto da subjugação. Então, as doenças mentais, a loucura, como era tratado, todas as dificuldades, todos os transtornos que envolvem essa questão da mente, da psique, ela sofre uma grande influência do aspecto espiritual da vida da pessoa, de subjugações, de obsessões, né? São transtornos que muitas das vezes são implantes da ideia do espírito que quer fazer com que aquela pessoa passe por aquelas situações vexatórias, para fazer com que ela passe por dificuldades, sofrimentos. Então, para o espiritismo, nós encontramos em muitos casos de loucura, nós encontramos a gênese dessa loucura no aspecto espiritual. E que, se nós conseguirmos tratar o aspecto espiritual da vida daquela pessoa, se a gente conseguir auxiliar esses espíritos que promovem essa subjugação, que promovem esse bombardeamento de ideias ao obsidiado, nós vamos afastar a causa que motiva a loucura. E lógico que se o organismo físico não estiver debilitado, não estiver desorganizado, nós poderemos encontrar aí um grande auxílio para quem esteja nessa situação de dificuldade. E isso é quase que podemos considerar uma escalada. Uma obsessão simples, depois essa obsessão vai se intensificando,
ao ponto de chegar nessa subjugação que se traduz numa loucura, né? Então, diante desse quadro instalado, né, é que se torna ainda mais propício, suscetível à ocorrência dos suicídios. Porque a ideia do suicídio, né, a ideia do suicida, melhor dizendo, é, na grande maioria dos casos, a tentativa de fazer cessar a dor que aquela alma sente, né? A gente está vendo aqui suas interações, Denise. Você pode continuar que logo mais a gente aborda essa questão, tá? O suicida, a pessoa que está com a ideação suicida, ela, na grande maioria dos casos, sente uma dor tão grande, está passando por uma dificuldade que essa pessoa não consegue encontrar uma saída, não consegue encontrar amparo, não consegue ver uma solução para o seu problema, descrente da vida futura, das vidas futuras, acha que o autoextermínio, colocar fim na vida, vai conseguir colocar fim ao problema. E o Espiritismo nos mostra, nos demonstra que não, que essa é uma porta falsa, que as dificuldades que nós vivenciamos no plano terrestre, que as dores que a nossa alma sente, os sentimentos de rejeição, os sentimentos de sermos menores que o outro, a cólera que nós alimentamos diante de determinada situação, isso não passa. O corpo físico morre, mas as dificuldades do espírito permanecem. Porque nós estamos num processo de evolução e estamos no trabalho de regeneração de nós mesmos, de autoaperfeiçoamento. As dificuldades que nós possuímos, de ordem moral, de ordem íntima, de ordem emocional, sentimental, elas nos acompanharão na dimensão espiritual da vida. A morte do corpo físico só fará cessar os problemas do corpo físico. Mas as dificuldades de ordem emocional continuarão existindo. Se eu tenho raiva, se eu tenho ódio de fulano, se eu desencarnar e não tiver trabalhado esse sentimento em mim, se eu não tiver trabalhado o perdão, a tolerância, esse sentimento ele vai continuar existindo em mim. Eu não terei mais um corpo físico, mas eu continuarei existindo e continuarei com essas mesmas dificuldades. Sentindo raiva, ódio, rancor, desejo de vingança. Então, o Espiritismo, com essas informações que nos esclarecem, que nos garantem, porque são os próprios espíritos que nos relatam a sua condição depois do desencarne, são os próprios espíritos que tentaram o autoextermínio, que voltam, psicografam ou psicofonam, relatam a sua experiência, as suas dores, relatam que tentaram o suicídio como uma forma de tentar fazer parar a dor e que não conseguiram fazer parar a dor. Que quando despertaram na dimensão espiritual da vida, continuaram com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Esse relato desencoraja quem tenta o suicídio. Porque se a ideia era fazer cessar a dor e vem a informação de que a dor não vai passar com o autoextermínio, eu não tenho para que praticar o suicídio. Eu não vou conseguir alcançar o objetivo do meu intento.
Então é, é preciso que a gente que esteja passando por essas dificuldades recorramos a Jesus, primeiramente de uma maneira racional, buscando na Boa Nova, no Evangelho, as informações que Jesus nos trouxe para aquietar a nossa mente. Se a gente revisitar a Boa Nova de Jesus, a gente vai encontrar lá, numa certa passagem, onde ele disse: No mundo tereis aflições. Então Jesus já nos advertiu há mais de 2000 anos que aqui no plano corpóreo, no mundo, nós vamos ter dificuldades, dores, enfermidades, provações. No mundo teremos aflições. Mas ele disse ainda: tem de bom ânimo. A mensagem de Jesus, ela é sublime porque ela é uma mensagem de esperança. Ao mesmo tempo que nos conforta, ela é uma mensagem de esperança, que nos garante que a vida futura nós alcançaremos o reino de Deus, um reino de paz, mas que esse é um caminho que nós precisamos construir diariamente, com base na modificação das nossas ações, dos nossos pensamentos, quando nós nos comportamos de acordo com aquilo que ele veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Então, nós nos apegando à informação de Jesus, no mundo tereis aflições, nos apegando ao tem de bom ânimo, nos apegando ao ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo, onde ele, para nós espíritas, deixa bem claro a questão das reencarnações. Se nós nos apegarmos à informação do sede perfeitos, nós temos aí, racionalmente, nós temos informações, nós temos razões para seguir a nossa jornada de vida, seguindo os passos do Mestre, suportando as dores e as adversidades, buscando a melhoria das nossas vidas, buscando nos transformarmos em pessoas melhores, nos autoavaliando, nos observando, identificando aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa melhorar, nos alimentando de coisas boas, para que nos preparemos melhor para a nossa vida futura, que pode ser amanhã. Não só a vida futura de uma outra encarnação, mas o dia de amanhã ele está aí, batendo na nossa porta. Todas as manhãs, quando nós abrimos os nossos olhos depois do sono do corpo físico, é uma oportunidade nova que nos é concedida por Deus, de fazer diferente. O nosso amanhã é logo ali. E a gente pode projetar o nosso amanhã, nos tornarmos uma pessoa melhor, identificando aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser evitado, nos cercando de pessoas com vibrações positivas, alimentando a nossa vida com coisas positivas, com leituras edificantes, buscando nas redes sociais conteúdos que verdadeiramente nos encorajem e que nos motivem a ser pessoas melhores. E não simplesmente buscando seguir criaturas que não contribuem muito com o nosso melhoramento. O nosso influencer deve ser Jesus. E ele não é um digital influencer.
Jesus é o nosso espiritual influencer. É nele que nós devemos buscar. É ele que nós precisamos seguir. São as mensagens dele que nós precisamos curtir, comentar e compartilhar. Alimentando a nossa vida com coisas boas, com leituras edificantes, com músicas elevadas, com arte elevada, estando ao lado de pessoas que são positivas, pessoas que são alto astral, pessoas que são para cima, né? Se nós buscarmos alimentarmos o nosso corpo com o que seja melhor e que nos for possível, dar à nossa vida a oportunidade de poder contemplar a natureza, de poder passear por um parque, respirar um ar puro, arejar a nossa mente dessa loucura que é o nosso cotidiano, dessa vida louca em que as pessoas estão numa corrida desenfreada por ter mais e melhor do que é material, esquecendo-se de alimentar o espírito, nós vamos conseguir ter uma qualidade de vida bem melhor. E não haverá espaço para as sugestões perniciosas de espíritos menos favorecidos, espíritos adoecidos e que querem ver outras pessoas na sua mesma condição, querem adoecer os outros. Quanto mais nós alimentarmos a nossa vida com coisas boas, com pensamentos bons, nós vamos criar um campo mental diverso do que esses espíritos sofredores possuem. Nós vamos criar um campo mental vibracional que se conecta com espíritos superiores. E então não haverá espaço para a vibração e a sugestão desses espíritos inferiores nas nossas vidas. E essa é a profilaxia nesses processos de obsessão, nesses processos de loucura, de suicídio. É nós apresentarmos uma vida nova para as pessoas dentro da própria vida delas. Fazer com que elas possam conseguir enxergar as coisas boas que acontecem todos os dias. Fazer com que as pessoas consigam, na sua trajetória, onde ela só enxerga pedras, espinhos, fazer com que ela, em dado instante, consiga parar, levantar a cabeça e olhar o que mais há à sua volta. Que além das pedras e dos espinhos, há todo um mundo de possibilidades. Há flores que não eram vistas, que passavam desapercebidas. Há pessoas ao nosso redor que passaram um tempão estendendo a mão para a gente. Passaram várias oportunidades ali de braços abertos para nos ajudar, para nos dar apoio, e que nós deixamos de lado, nós fechamos os nossos olhos. Então, a gente precisa trocar as lentes da vida, muitas das vezes. Se o mundo parece embotado, talvez é a lente que a gente está usando. São as referências que nós estamos escolhendo para as nossas vidas que não nos permitem enxergar as coisas boas, as coisas belas da vida. É porque nós estamos dando espaço a essas influenciações perniciosas. Porque nós não estamos buscando na fonte fecunda que é Jesus, na sua mensagem, na sua boa nova, no seu amparo, na prece, na oração. E se estamos nesse mundo passando por dificuldades, passando por tribulações, por expiações, por provas, e se acreditamos em Deus,
Nós precisamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, para aceitar esse momento da nossa vida com resiliência, porque é só um momento. Chico já dizia: tudo passa. Nós estamos enxergando apenas esse ponto, mas nós somos enormes. Nós já temos uma grande história para trás, mas ainda tem uma infinidade para frente a ser vivida, vivenciada. E se hoje nós estamos em um momento de dor, de dificuldade, há uma causa para isso. Pode ser que nós mesmos tenhamos feito por merecer esse estágio atual, mas é um estágio. É um momento de aprendizagem, de reflexão. É um momento onde nós estamos depurando aquilo de ruim que ainda habita em nós para dar espaço para o que há de melhor em nós, que está adormecido em germe e que precisa desabrochar, precisa crescer. Como havia dito, o amanhã está logo ali. O que você pode fazer no dia de amanhã para modificar o panorama da sua vida? Você já fez essa pergunta? Antes de só reclamar, de só enxergar dificuldades, de só se maldizer, se revoltar com Deus e com a vida, pare para pensar o que pode ser modificado. Quais são as ações que eu posso fazer para que amanhã seja melhor? Não queiramos transformações radicais da noite para o dia, porque elas não acontecem. O exemplo que nós temos é o da natureza, que se transforma todos os dias, mas de uma maneira que às vezes não é perceptível, mas ela está mudando, ela está se modificando. E nós precisamos ser assim também. Todos os dias nós somos diferentes. Todos os dias é uma experiência nova, é um dia novo, são pessoas novas, é uma vida que se renova. E a gente pode sair, a gente pode se libertar desses quadros obsessivos, nós podemos nos libertar dessas obsessões, nós podemos vencer a ideação suicida, buscando trilhar o caminho do bem, do amor, buscando fazer as coisas que nos fazem bem, mas que verdadeiramente façam bem para a nossa alma e não simplesmente maqueiam as realidades. Somos nós que dirigimos a nossa vida. Deus nos dotou com o livre-arbítrio, com o poder de escolha, e a vontade é um atributo do Espírito. E é a nossa vontade que dirige o nosso amanhã. Se nós confiarmos na mensagem de Jesus, que ele diz: pedis e obtereis. Lembram disso? Pedis e obtereis. Para pedir, a gente primeiro formula o pedido, a gente pensa, a gente coloca a nossa vontade na direção de algo. Logo em seguida ele diz: buscai e achareis. Não basta ficar no plano das ideias, não basta apenas imaginarmos, programarmos, planejarmos, não basta apenas recorrermos a Deus pedindo na nossa oração, na nossa prece, aquilo que nós desejamos. Jesus diz: buscai e achareis. Então exige esforço, exige ação, exige sairmos de um ponto em busca de outro, porque nós não podemos ficar parados.
Então a gente, recorrendo a Jesus, no esforço de oração e de trabalho, nós conseguimos modificar o panorama mental de nossas vidas, nós conseguimos modificar o panorama espiritual de nossas vidas, transformar a nossa vibração, que às vezes está conturbada, para uma vibração mais serena, mais limpa, acessando espíritos que estão numa condição melhor que a nossa e que vão chegar em nosso auxílio e que vão nos sugerir coisas boas, que vão nos sugerir boas intenções, vão nos sugerir possíveis caminhos, possíveis soluções para as nossas dificuldades. Não duvidemos de que os espíritos superiores também nos orientam, também vão chegar ao nosso socorro, ao nosso auxílio, também vão nos ajudar com as dificuldades que nós estamos enfrentando, nos motivando, nos renovando as energias para que nós possamos nos dirigir no sentido do melhoramento das nossas vidas. Porque essa interação entre o plano espiritual e o plano corpóreo não se dá apenas dos espíritos inferiores com relação a nós, mas também os superiores. Se nós pedirmos, nós vamos obter o amparo dos nossos benfeitores. E é através da oração, da meditação, que nós nos conectamos com o divino, com o sagrado, com os nossos benfeitores. E se estabelecermos o hábito da oração em nossas vidas, nós vamos proporcionar um campo vibracional capaz de estabelecer uma conexão mais forte com os espíritos superiores, nos protegendo, nos blindando da ação desses espíritos inferiores que tentam de alguma forma nos desestabilizar. Então, a mensagem que a gente tem sobre esse tema, obsessão, suicídio e loucura, é essa para hoje, sem esgotar o assunto, porque o assunto é enorme, é uma imensidão, né? Mas fica aí o registro dessa necessidade da prece, da oração, do trabalho no bem, para que nós estejamos em equilíbrio e nos fortaleçamos em Jesus, nos benfeitores, na espiritualidade amiga, e aos poucos nós vamos conquistando uma condição melhor na nossa vida e não dando espaço para essas influenciações espirituais perniciosas a nós. Denise, espero ter ajudado com suas inquietações, tá? O canal aqui do Centro Espírita Nosso Lar, ele tem várias palestras aí registradas, muitas falando sobre esses temas que você trouxe. Você dando uma busca rápida, você encontra essas questões, esses encontros que acontecem na vida da gente. Nós estamos inseridos em uma família para nos reajustarmos com essas criaturas, com quem nós já tivemos outras oportunidades e às vezes nós não conseguimos perdoar o suficiente, nós não conseguimos amar o suficiente e estamos novamente reunidos para aprendermos a amar, a perdoar, a conviver, a dar o apoio que nós precisamos dar para essas pessoas, né? E saiba que sempre que todos nós, na verdade, que precisarmos de auxílio, de ajuda, nós temos a quem recorrer. Jesus é nosso irmão maior, nosso mestre. E ele, sempre que nós o buscarmos, ele estará de braços estendidos. E que ainda assim, mesmo nós buscando Jesus, nos sintamos sozinhos, desamparados, nós temos o auxílio dos centros espíritas que disponibilizam o atendimento fraterno, muitos deles até de forma virtual. Você
Dando um Google, você vai encontrar aí vários trabalhos nesse sentido. Sem sair de casa, você consegue o auxílio que você precisa, você consegue conversar, dialogar, desabafar com a escuta qualificada dos atendentes fraternos. Tá bem? Fiquemos bem todos. Vamos agora fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa atividade de hoje. Quem se sentir à vontade, feche seus olhos. Vamos pedir a Jesus que a sua luz bendita de amor chegue nas nossas vidas. Ele que conhece as nossas dores, possa enviar até nós anjos de guarda para derramar o bálsamo que necessitamos para as nossas dores. Que bons espíritos possam trazer a orientação que nós necessitamos para aquela dificuldade que estamos vivenciando. Jesus traz bom ânimo a cada um de nós que estamos em sofrimento. Nos envolve no teu compassivo amor, nos dá energia para suportarmos as dificuldades, as provações do tempo presente, mas nos enche de esperança para o dia de amanhã, que com certeza, pela tua vontade, será melhor que o dia de hoje. Nos conduz em teus braços, Jesus, não nos deixando nos distanciar de ti, da tua mensagem, dos teus abnegados trabalhadores de luz, que estão nesse instante nas nossas casas, junto a nós, prontos para nos dar o amparo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo e por sempre que fizeste por nós. Que assim seja, graças a Deus. É isso, que Jesus nos abençoe e que possamos dar seguimento às nossas jornadas. Até breve, sigam aí as postagens, os vídeos, o conteúdo de luz que o Nosso Lar publica na rede. Até breve.